Sabe, se você tivesse me encontrado uns 5 anos atrás, eu seria o primeiro a pagar a cerveja no bar, o primeiro a chegar com um sorriso no rosto e o bolso cheio. Meu nome é Donizete Pereira, eu tenho 40 anos, mas parece que vivi uns 100 depois de tudo que passei. Eu trabalhava como garimpeiro desde moleque, seguindo os passos do meu pai. A vida no garimpo não era fácil, mas eu tinha orgulho do que fazia. E apesar de tudo, sempre voltei para casa com as mãos sujas, mas o coração tranquilo. Eu era casado com a Rosana, uma mulher que me aguentou em silêncio por anos. E juntos criamos 4 filhos lindos. A gente morava num barraco simples, mas sempre teve comida no prato e muita risada aos domingos. A vida podia ser dura, mas a gente se amava. Eu me sentia rico só de ver meus meninos correndo descalços pelo quintal de terra batida, gritando e rindo como se o mundo fosse deles. Lembro do cheiro do feijão no fogão a lenha, do barulho da chuva no telhado de zinco. Era um dia simples, mas que hoje eu daria tudo para reviver. Mas foi no garimpo que minha história mudou. Ou melhor, desandou. Era um dia como outro qualquer. O calor do sol queimava a nuca. O cheiro de lama misturado ao diesel do motor me lembrava que eu ainda estava vivo. Eu lembro até hoje o barulho da minha bateia quando senti um peso diferente. Quando lavei aquela pedra, meus olhos quase pularam para fora. Uma esmeralda do tamanho de um ovo de codorna, verde como esperança. Só que, para mim, virou maldição. Naquele instante, tudo mudou. Em poucas semanas, vendi a pedra por um valor que nunca sonhei em ter. De um dia para o outro, saí de trabalhador suado para homem rico do garimpo. E foi aí que perdi a cabeça. De repente, o bar virou minha segunda casa. Os amigos falsos começaram a brotar do nada. E foi numa dessas noites de farra que conheci a Lúcia. A mulher que destruiu minha vida. Lúcia era diferente de tudo que eu tinha visto. Bonita, cabelo preto escorrido, sorriso fácil. E um olhar que me fazia esquecer de onde eu vim. A primeira vez que ficamos juntos, eu ainda estava casado. Voltei para casa tarde naquela noite. E lembro do cheiro de perfume barato grudado em mim. O mesmo que minha esposa sentiu quando me abraçou. Eu menti olhando nos olhos dela, e foi assim que comecei a cavar minha própria cova. A grana fácil me cegou. Comprei carro, roupa de marca, presentei a Lúcia com joias. Enquanto isso, minha mulher e meus filhos começaram a ver a mudança em mim. Eu ficava cada vez mais ausente, mais agressivo, como se a família que construí fosse um estorvo para o meu novo eu. E num dia que eu ainda me arrependo toda madrugada, peguei algumas malas, saquei todo o dinheiro da conta e fugi com a Lúcia sem olhar para trás. O coração da Rosana deve ter se despedaçado, mas eu não quis ver. Só pensava no que eu merecia. Afinal, trabalhei duro, não? Queria viver intensamente, me sentir poderoso, importante. A gente foi para outro estado, um lugar onde ninguém nos conhecia. Era como se eu tivesse recomeçado do zero, só que sem dignidade. Eu me convencia que era liberdade, mas era só covardia. Pensava que minha felicidade estava com aquela mulher, mas a cada dia ela me pedia mais dinheiro, mais presentes, mais viagens. E eu, cego, dava tudo. Achava que amor era isso. Mas comecei a notar que Lúcia mudava. Ficava no celular escondida, saía sozinha dizendo que ia resolver coisas. E eu, idiota, acreditava. Até que um dia acordei e senti aquele silêncio pesado. A casa que a gente alugava estava vazia, minhas malas reviradas. Corri para ver meus cartões e contas. Tudo limpo. Não tinha um centavo, nem para pegar um ônibus de volta. Eu só caí no chão e chorei feito criança. O pior não era o dinheiro que eu tinha perdido, mas a certeza de que eu mesmo tinha destruído minha vida. E de brinde, a da minha família. Mas o buraco ainda era mais fundo do que eu podia imaginar. Sabe quando dizem que o fundo do poço tem porão? Eu descobri que é verdade. Quando percebi que a Lúcia tinha levado tudo, inclusive minha dignidade, eu ainda tentei andar até a rodoviária, mas sem dinheiro, sem documentos e sem ninguém para ligar. Eu só consegui sentar na calçada e ficar olhando o movimento das pessoas que seguiam suas vidas como se eu não existisse. Foi aí que comecei a sentir a verdadeira solidão. Aquela que faz o peito doer mais do que fome. Durante dias, eu fiquei vagando pelas ruas daquela cidade estranha, tentando arrumar um jeito de pelo menos comer alguma coisa. Dormia embaixo de marquises, acordava no frio da madrugada, com o barulho dos carros passando como se me lembrassem que eu não era mais parte de lugar nenhum. Lembro de uma noite em que a chuva começou a cair e eu me escondi embaixo de um viaduto. O cheiro de urina, o vento cortante, o som de vozes distantes, tudo aquilo me fez pensar nos meus filhos. Será que eles estavam bem? Será que perguntavam por mim? Será que me odiavam? Eu tinha medo até de imaginar. O arrependimento começou a me consumir como uma chama lenta. Cada gota de água que pingava no meu rosto era como se Deus me perguntasse: valeu a pena? E eu não tinha resposta.
Foi na rua que conheci outros como eu. Homens que também tinham tido uma chance, mas jogaram fora por orgulho, por vício ou simplesmente por azar. Eles me ensinaram a catar restos de comida, a pedir esmola do jeito certo, a tentar não ser espancado quando dormia em algum canto. Um deles, o Zé, me apresentou ao crack. Ajuda a esquecer, ele dizia. Eu sabia que era errado, mas quando você já perdeu tudo, parece que nada mais importa. Na primeira tragada senti a mente se desligar do medo, do arrependimento, da dor. Era como se eu flutuasse acima da realidade. Mas quando o efeito passava, o buraco parecia ainda mais fundo. E assim, dia após dia, fui me afundando nesse ciclo. Quando eu conseguia algum trocado, era pro cachimbo. Quando não conseguia, passava a noite tremendo de abstinência, ouvindo os gritos de outros viciados que se perdiam como eu. Eu comecei a conversar sozinho, a ter alucinações com a Lúcia me chamando, com meus filhos correndo para me abraçar. Mas ao estender os braços, só havia o vazio. Eu gritava de raiva, socava as paredes de prédios abandonados, até minhas mãos sangrarem. Certa noite, depois de dias sem comer nada decente, eu desmaiei na calçada. Acordei num hospital público com o cheiro de desinfetante queimando meu nariz e o som de máquinas apitando. Um enfermeiro me perguntou meu nome, e quando falei Donizete Pereira, ele me olhou com uma mistura de pena e indiferença. Você tem família? Ele perguntou. Eu só consegui balançar a cabeça. Naquele momento percebi que talvez eu nunca mais fosse rever meus filhos. Será que eles estavam crescendo sem lembrança de mim? Será que contavam uma história onde eu era o vilão? Esse pensamento me consumia mais do que a fome. Saí do hospital com um papel de alta, mas sem rumo. Voltei para as ruas, pro mesmo viaduto, como se nada tivesse mudado. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Eu comecei a perder a noção do tempo. Via o Natal chegar pelas vitrines enfeitadas, mas a alegria só existia do lado de dentro das lojas. Do lado de fora, o frio parecia mais cortante. O cheiro de frango assado das ceias que eu nunca mais teria me fazia chorar como criança. E quando chegava o ano novo, os fogos estouravam no céu enquanto eu encolhia em algum canto, com medo dos estampidos que lembravam tiros. Você já passou um Réveillon sozinho, sem ninguém para te desejar feliz ano novo? É uma das sensações mais devastadoras que existem. Ninguém pensa nisso quando tá comemorando, né? Foi nesses dias que comecei a sentir a saudade me sufocar. Eu lembrava do rostinho dos meus filhos, do cheiro do cabelo deles, do sorriso da Rosana. E cada lembrança era como uma faca girando no peito. Eu me perguntava, e se eu tivesse voltado para casa no dia seguinte que achei aquela pedra? E se eu tivesse usado o dinheiro para dar uma vida melhor para minha família, em vez de me perder na vaidade? Mas o "e se" não muda nada, né? Só aumenta a dor. E você que tá me ouvindo agora, já se arrependeu de algo que fez e não tinha como voltar atrás. Mas o pior ainda estava por vir. Com o tempo, minha aparência foi mudando tanto que nem eu me reconhecia mais no reflexo das vitrines. Meu rosto ficou magro, os olhos fundos, a barba cresceu de forma desleixada. A roupa que eu usava estava tão suja que grudava no corpo como segunda pele. Lembro de uma manhã em que tentei me olhar num espelho quebrado na entrada de um banheiro público. Eu me assustei com a imagem de um homem acabado, com olheiras profundas e uma expressão de puro desespero. Era difícil acreditar que aquele ali era o mesmo Donizete que um dia tirava fotos, sorrindo ao lado da caminhonete nova que comprou logo depois de vender a Esmeralda. Eu olhava e pensava, onde foi que eu me perdi de mim mesmo? Eu tentava juntar moedas para comer alguma coisa, mas muitas vezes as pessoas atravessavam a rua para não passar perto de mim. Já reparou como a gente vira invisível quando tá na rua? As pessoas fingem que você não existe. Às vezes crianças me olhavam curiosas, mas logo os pais puxavam elas pelo braço como se eu fosse contagioso. Isso dói mais do que qualquer tapa ou ofensa. Comecei a viver de restos de comida em sacolas de lixo, catando latinhas para trocar por uns trocados. Em dias bons, conseguia comprar um pão amanhecido e um café ralo em botecos que deixavam mendigos entrarem. Em dias ruins, só restava esperar a caridade de alguém que me oferecesse um prato de sopa em alguma igreja. Uma noite, perto de um sinal de trânsito, me aproximei de um carro para pedir ajuda. O homem que dirigia abaixou o vidro, olhou para mim e perguntou: "Você não é o Donizete do garimpo?" Meu coração parou por um segundo. Era um conhecido antigo, alguém que tinha me visto no auge. Tentei sorrir, mas ele só balançou a cabeça, levantou o vidro e acelerou quando o sinal abriu. Fiquei parado, olhando as luzes traseiras sumirem, sentindo uma vergonha que me fez querer cavar um buraco no asfalto.
Foi ali que percebi que até quem me conhecia preferia fingir que eu não existia. Certo dia fui abordado por um grupo de outros moradores de rua que me ofereceram uma parceria para roubar fios de cobre. Eles diziam que era a única maneira de ganhar dinheiro de verdade ali. Eu me recusei no começo, mas a fome e o desespero me fizeram ceder. Passei a me arriscar entrando em terrenos abandonados, cortando cabos de eletricidade para vender em ferros velhos clandestinos. Era perigoso, mas a adrenalina me fazia esquecer a miséria por algumas horas. Mas, como dizem, o crime nunca compensa. Numa dessas noites, quase fui eletrocutado ao cortar um fio que ainda tinha corrente. Só lembro de ver uma luz forte e sentir o corpo tremer inteiro antes de desmaiar. Acordei jogado num terreno baldio, com a cabeça latejando e as mãos queimadas. Fiquei dias sem conseguir mexer os dedos direito. Enquanto me recuperava, pensava em como tinha chegado àquele ponto. Eu, que já fui pai de família, trabalhador, que já sonhou em dar estudo para os filhos, agora era um zumbi vagando entre becos. E sabe o que é mais cruel? É que mesmo assim eu não conseguia parar de usar o crack. O vício me escravizou de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. Cada vez que eu fumava, prometia que seria a última. Cada vez que o efeito passava, a fissura me fazia rastejar atrás de mais uma pedra. As poucas vezes que pensei em pedir ajuda, a vergonha me paralisava. Eu tinha certeza de que se chegasse na casa da minha família, eles iam me expulsar, ou pior, sentir nojo de mim. Eu mesmo não conseguia me perdoar. Como esperar que eles me perdoassem? Comecei a ter sonhos recorrentes com a Rosana e meus filhos me esperando no portão de casa, sorrindo, e eu corria até eles, mas sempre acordava antes de abraçá-los, suando frio, com o coração disparado. Nessas horas, o arrependimento me sufocava como um laço apertando meu pescoço. Num dia em que me sentia mais fraco que nunca, ouvi um pregador de rua falando sobre perdão. Ele dizia: "Não importa o quão fundo você caiu, Deus ainda pode te resgatar." Aquilo entrou no meu peito como uma faca. Será que ainda havia chance para mim? Será que Deus me ouviria depois de tudo que fiz? Fiquei ali, sentado na calçada, chorando feito criança enquanto ele continuava pregando. Quando ele terminou, pensei em pedir ajuda, mas minha vergonha foi mais forte que minha vontade de mudar. Vi o pregador se afastar, e com ele, foi embora minha única coragem naquele momento. Você que está me ouvindo agora, já se sentiu tão envergonhado que preferiu sofrer em silêncio do que pedir ajuda? Pois foi assim que eu me senti naquela tarde. E mesmo sem saber, o pior ainda estava para chegar. Os dias que se seguiram depois daquela pregação foram os mais sombrios da minha vida. O inverno chegou com força, e mesmo embaixo do viaduto, o vento gelado me fazia tremer até os ossos. Eu tentava me aquecer com pedaços de papelão e sacolas plásticas, mas nada parecia segurar o frio que vinha de dentro. Eu sentia como se meu coração também estivesse congelando, endurecido pelo arrependimento e pela saudade. Às vezes, eu me pegava falando sozinho, chamando pela Rosana ou pelos meus filhos, como se eles pudessem me ouvir. Um dia, acordei com o rosto coberto de neve fina. O choque do frio me fez perceber que, se não fizesse algo, eu morreria ali mesmo, sem ninguém saber ou sentir falta. Comecei a andar pelas ruas pedindo comida nas portas dos restaurantes, mas muitos me enxotavam como se eu fosse um bicho. Outros apenas fingiam que eu não estava ali. Às vezes, eu conseguia um resto de marmita, e aquilo era meu banquete do dia. Em uma dessas abordagens, conheci Dona Celeste, uma senhora que servia sopa para moradores de rua toda sexta-feira. Ela tinha mãos pequenas e cheias de rugas, mas quando segurava minha mão, eu sentia um calor que não sentia há muito tempo. Ela sempre dizia: "Meu filho, você não nasceu para isso. Você ainda pode mudar." Essas palavras ecoavam na minha mente, mas eu não conseguia acreditar nelas. Eu já tinha cruzado a linha do retorno. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Uma noite, enquanto procurava papelão para me cobrir, fui abordado por 2 homens que me acusaram de ter roubado algo deles. Eu não tinha nada além das roupas no corpo, mas mesmo assim eles começaram a me bater. A dor era intensa, mas mais doía a sensação de impotência. Quando eles foram embora, deixaram meu corpo jogado na sarjeta, sangrando, como se eu não valesse nada. Ninguém se aproximou para ajudar. Ninguém chamou socorro. Ali, estendido na rua, senti que talvez fosse melhor não acordar mais. Mas a vida, às vezes cruel, insiste em nos manter respirando quando tudo o que queremos é desistir. Na manhã seguinte, com o rosto inchado e a dor latejando em cada parte do corpo, me arrastei até uma praça onde outros moradores de rua se reuniam. Alguns me deram água, outros só olharam com medo que eu tivesse alguma doença. Eu via em cada rosto a mesma mistura de derrota e desespero que eu sentia em mim. Foi ali que percebi que a rua não era apenas um lugar, era um estado de espírito. Uma prisão sem grades, onde cada dia é uma batalha silenciosa contra o abandono e o próprio orgulho. E a cada noite gelada, a sensação de estar completamente só aumentava. Comecei a ter medo de dormir, o medo de não acordar, o medo de ser atacado de novo.
O medo de sonhar com minha antiga vida e acordar lembrando que ela não existia mais. O medo, ele mesmo, virou meu companheiro mais constante. Algumas madrugadas eu levantava a cabeça e via o céu estrelado. Lembrava de quando deitava na rede com meus filhos e ficava apontando as constelações. Eu dizia para eles, aquela estrela é o olho de Deus olhando a gente. Hoje eu só conseguia olhar para o céu e perguntar, Deus, o Senhor ainda está aí? Um dia, enquanto caminhava pelo centro, vi um pai segurando a mão do filho pequeno. O menino sorriu para mim e por um segundo me vi segurando a mão do meu filho mais novo. Meus olhos encheram de lágrimas. Quase fui até eles. Mas o pai me lançou um olhar de medo e puxou o menino rapidamente. Foi como se o mundo gritasse que eu não pertencia mais àquele lugar, que eu não era mais digno nem de um sorriso inocente. Aquilo me destruiu por dentro. E foi nesse estado, entre a fome, o frio e a solidão, que comecei a pensar em tirar minha própria vida. Eu andava até a beira de um viaduto e ficava olhando os carros passarem lá embaixo, imaginando como seria simples. Um passo, e toda a dor acabaria. Mas sempre que eu chegava perto da borda, lembrava do rosto dos meus filhos, e algo dentro de mim me fazia voltar. O medo de causar mais dor a eles do que já causei me segurava. Mas, a cada dia que passava, a voz na minha mente dizendo, acabou pra você, ficava mais alta. Eu me perguntava se alguém sentiria minha falta, se minha morte mudaria alguma coisa. Você que está me ouvindo agora, já se sentiu assim? Já pensou que não havia mais razão para continuar? Se sim, eu entendo você melhor do que gostaria. E mesmo nesse abismo, eu ainda não sabia que a vida me reservaria provações ainda piores. Depois daquela fase em que pensei tantas vezes em acabar com tudo, passei a andar pela cidade como um fantasma. Cada dia parecia uma eternidade, e cada noite um pesadelo sem fim. Eu comecei a ter crises de abstinência mais fortes. Tremia tanto que mal conseguia segurar um copo d'água. Meus dentes batiam uns nos outros. Minhas mãos não paravam de suar. Eu sentia dores que pareciam atravessar meus ossos. Quando não conseguia dinheiro para o crack, meu corpo se revoltava. Eu vomitava, tinha calafrios. E ouvia vozes que me faziam querer bater a cabeça na parede para tentar silenciá-las. O vício virou meu carrasco e eu, seu escravo mais fiel. Certo dia, enquanto implorava por moedas em frente a um mercado, vi uma senhora sair com sacolas cheias. Ela me olhou e tirou um pacote de bolachas para me dar. Quando estendi a mão, percebi que ela me olhava como se eu fosse um bicho. Peguei o pacote, agradeci. Mas ao morder a primeira bolacha, senti que nem isso me dava mais alegria. A comida não preenchia o buraco que eu tinha dentro de mim. Passei a comer apenas para não desmaiar, mas nada tinha sabor. O mundo era cinza, sem sentido. E eu só respirava por inércia. Nesse período, comecei a tentar lembrar mais nitidamente do rosto da minha família. Às vezes, fechava os olhos e conseguia ver o sorriso torto do meu filho mais velho. O jeitinho que a Rosana prendia o cabelo. O som das gargalhadas dos meninos brincando na terra. Essas lembranças vinham como flashes. Curtas, dolorosas, mas também eram meu único refúgio. Mas quanto mais eu lembrava, mais doía. Era como um veneno que me corroía por dentro. Eu me perguntava todos os dias se eles estavam bem, se passavam necessidade, se tinham conseguido superar minha ausência. O medo de ter destruído a vida deles me consumia. Comecei a tentar pedir informações de como poderia procurar ajuda. Fui até a assistência social do município, mas eles disseram que eu precisava de documentos que eu não tinha mais. Sem RG, sem CPF, eu era oficialmente um ninguém. Sem identidade, sem casa, sem família. Eu era só mais um rosto perdido entre tantos outros. A burocracia me empurrou de volta para as ruas. Voltei para o mesmo viaduto que me servia de abrigo, mas agora com uma dor nova. A de saber que mesmo que quisesse recomeçar, o sistema me dizia que eu não podia. Nessas noites, comecei a prestar mais atenção nas histórias dos outros moradores de rua. Alguns perderam tudo por causa do álcool, outros por doenças mentais. Alguns foram expulsos de casa, outros enganados como eu. Ouvir essas histórias me fez perceber que, apesar de diferentes, todos nós tínhamos algo em comum. Em algum momento fomos amados, tivemos uma casa, sonhos, e perdemos tudo. Essa constatação era triste, mas também me fazia sentir menos sozinho. Afinal, ali naquela calçada eu era só mais um entre muitos. Mas no fundo, ainda carregava a culpa de saber que fui eu quem jogou minha vida fora. Um dia, durante uma ronda da polícia, fui abordado. Eles me revistaram, perguntaram de onde eu vinha, e quando contei minha história por cima, um dos policiais comentou: já ouvi essa história 1 milhão de vezes. Aquilo me acertou como um soco. Eu não era mais alguém com uma história única. Eu era só mais um caso perdido, mais um número nas estatísticas.
Fui liberado, mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente. A sensação de insignificância era tão pesada que eu andava arrastando os pés, cabeça baixa, sem coragem de olhar ninguém nos olhos. Em outra madrugada fria, deitei em um papelão perto de uma igreja. O cheiro de mofo misturado com o vento cortante me fez pensar em como um simples cobertor poderia significar tanto. Fechei os olhos e comecei a falar com Deus. Não pedi dinheiro, não pedi conforto. Pedi apenas uma chance de pedir perdão à minha família. Deus, se o Senhor ainda lembra de mim, me dá uma oportunidade de dizer que sinto muito, sussurrei. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, adormeci sem chorar, mas acordei com o mesmo peso, o mesmo medo e a mesma desesperança. E você? De onde você está assistindo essa história? Comenta aí para eu saber. É curioso pensar que, mesmo eu aqui, tão longe e perdido, posso contar minha história para você que talvez esteja em casa, com sua família, com um prato quente na mesa. Valoriza isso, porque eu trocaria tudo que já tive por uma noite em casa, cercado de amor. Mas mal sabia eu que uma nova oportunidade, pequena e inesperada, surgiria em meu caminho. Foi numa manhã nublada que conheci alguém que mudaria o rumo da minha história, mesmo que só um pouquinho. Eu estava sentado numa calçada, catando latinhas, quando uma moça parou perto de mim. Ela usava o uniforme de uma ONG que ajudava pessoas em situação de rua. Seu nome era Amanda. Ela me ofereceu uma garrafa de água e um sanduíche. Aquele pão com mortadela parecia um banquete. Enquanto eu comia, ela me perguntou meu nome. Donizete, respondi com a voz rouca de quem não conversava há dias. Quando disse que era de outro estado e que tinha perdido tudo, ela não demonstrou medo nem desprezo. Pelo contrário, me ouviu com atenção, como se minha história importasse. Aquilo me emocionou mais do que eu poderia demonstrar. Amanda me explicou que a ONG dela ajudava pessoas a conseguirem documentos novamente e que poderiam tentar me colocar em um abrigo. Pela primeira vez em muito tempo senti um fio de esperança. Ela anotou meu nome, perguntou alguns dados que eu lembrava e prometeu que voltaria. Nos dias seguintes, esperei ansioso. Cada som de passos me fazia erguer a cabeça, imaginando que seria ela. Às vezes não era, e eu voltava a olhar para o chão. Mas alguns dias depois, lá estava Amanda de novo, com a mesma blusa azul da ONG, um sorriso sincero e uma sacola de roupas limpas. Ela me levou até o posto de atendimento social da prefeitura. Enquanto caminhávamos, senti as pessoas nos olhando. Uns curiosos, outros com desdém. Mas Amanda parecia imune a isso. E aquilo me deu força. Chegando lá, me deram um banho, cortaram meu cabelo e me deram roupas limpas. Quando me vi no espelho, quase não reconheci o homem que estava ali. Ainda magro, ainda com os olhos marcados pela dor, mas limpo, com cheiro de sabonete, como se um pedaço de dignidade tivesse voltado para mim. Começamos a dar entrada na documentação. Amanda me ajudou a lembrar datas, locais, nomes. Eu chorava a cada vez que assinava um papel, porque aquilo me fazia sentir que, de algum jeito, eu ainda existia, que eu não era só mais um perdido pelas ruas. Ela também conseguiu uma vaga provisória em um abrigo municipal. Era um lugar simples, mas com cama, cobertor e refeições regulares. Dormir numa cama depois de tanto tempo foi como abraçar o céu. A primeira noite fiquei deitado, olhando para o teto, sem acreditar que não precisava mais ficar com medo de ser atacado ou acordar molhado de chuva. No abrigo, comecei a ouvir palestras sobre dependência química, sobre como tentar reconstruir a vida. Alguns conselheiros diziam coisas que doíam, como: "Você precisa admitir sua culpa", mas eu sabia que era verdade. Eu era o responsável por ter me destruído. Aos poucos, fui criando coragem de contar mais detalhes da minha vida para Amanda. Falei da Rosana, dos meus filhos, da Esmeralda, da traição, de tudo. Ela me ouvia sem me julgar, e isso me fazia sentir humano outra vez. Mas nem tudo era fácil. O vício me perseguia como uma sombra. No abrigo, se eu quisesse, ainda poderia conseguir drogas na rua. E muitas vezes pensei em fugir para fumar mais uma pedra. Nessas horas, me segurava lembrando do rosto dos meus filhos. Lembrava também das palavras de Amanda. "Você merece outra chance, mas só você pode decidir se vai agarrá-la." Essas palavras ficavam ecoando na minha mente cada vez que a vontade batia. Passei a escrever num caderno que Amanda me deu, contando meus sentimentos, meus medos, minhas lembranças boas e ruins. Esse caderno virou meu confessionário. Em uma das manhãs, depois de um café simples no abrigo, fui até a capela que havia lá dentro. Me ajoelhei e rezei como não fazia há anos. Pedi perdão, chorei e prometi a Deus que, se Ele me ajudasse, eu tentaria pedir perdão à minha família. Saí da capela me sentindo mais leve, como se tivesse tirado um peso de toneladas das costas. Mas eu sabia que a estrada para me reerguer seria longa. Ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha vontade de tentar.
Você aí que está acompanhando minha história, sabia que milhares de pessoas passam por isso todos os anos? Que muitas não conseguem ajuda e acabam morrendo nas ruas, sozinhas, invisíveis? Por isso, se você conhece alguém passando por dificuldade, estenda a mão. Às vezes, uma palavra de apoio pode ser a diferença entre a vida e a morte. Mas, mesmo com essa pequena luz no fim do túnel, minha jornada ainda tinha muito a me ensinar. O abrigo se tornou meu porto seguro, mas também o lugar onde fui confrontado com minhas maiores verdades. Lá dentro, participei de rodas de conversa em que outros moradores contavam suas histórias. Cada depoimento era um espelho do meu próprio fracasso, mas também um lembrete de que eu não estava sozinho. Havia um senhor chamado Seu Raimundo que dizia: a rua não escolhe quem vai derrubar. Às vezes, a gente só tropeça mais feio que os outros. Essas palavras ficaram gravadas em mim. A cada encontro, eu sentia uma mistura de vergonha e alívio. Vergonha por ter me destruído, alívio por saber que talvez ainda houvesse chance de consertar alguma coisa. Comecei a ajudar nas tarefas do abrigo. Varria o pátio, lavava louça, carregava caixas com doações. Sentir-me útil de novo era como acordar de um pesadelo. A cada pequeno gesto, eu me lembrava de como é bom fazer parte de algo. Um dia, Amanda me chamou para conversar em particular. Ela disse que tinha conseguido rastrear minha família através de um programa social que localizava parentes de pessoas em situação de rua. Quando ouvi isso, meu coração disparou como se fosse explodir. Mas, junto com a alegria, veio o medo. O que eles pensariam de mim? Será que me odiavam? Será que já tinham me esquecido? Amanda explicou que encontrou registros de que Rosana e meus filhos ainda viviam na mesma cidade de antes, mas que ninguém sabia se eles ainda me aceitariam. Mesmo assim, ela perguntou se eu queria que ela tentasse fazer contato. Fiquei em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Cada segundo que passava, lembrava do olhar da Rosana no dia que a abandonei, do choro das crianças, mas também lembrava dos sorrisos deles quando eu chegava em casa, suado do trabalho, mas feliz de estar com eles. Balancei a cabeça com os olhos cheios de lágrimas e disse: por favor, Amanda, tenta. Nos dias seguintes, vivi uma ansiedade que só quem já teve uma chance de reencontro sabe explicar. Não conseguia dormir, mal comia, caminhava de um lado para o outro no pátio do abrigo. Cada vez que Amanda aparecia, meu coração disparava, mas ela apenas me dizia, ainda sem resposta. Eu tentava me convencer de que isso era melhor do que um não direto, mas no fundo, o medo de ser rejeitado me consumia. Nessas noites de insônia, eu me lembrava do cheiro do café de manhã na nossa casa, do barulho do rádio com música sertaneja, do calor do abraço dos meus filhos. Eu rezava baixinho: Deus, não me deixa morrer sem pelo menos ouvir a voz deles mais uma vez. Depois de alguns dias que pareceram anos, Amanda me chamou com um sorriso contido. Ela disse que havia falado com um conhecido da Rosana e que sim, ela estava viva e cuidando dos nossos filhos. Quando ouvi isso, minhas pernas ficaram bambas. Mas Amanda me avisou que a Rosana não quis falar comigo naquele momento, que precisava de tempo. Foi como levar um soco no estômago. Mas, ao mesmo tempo, só saber que ela estava bem e com as crianças já era um presente maior do que eu merecia. Passei aquela noite chorando, mas pela primeira vez eram lágrimas de gratidão misturadas com arrependimento. No abrigo, continuei frequentando as reuniões de apoio. Fui apresentado a um programa de reabilitação para dependentes químicos. O conselheiro me disse que não seria fácil, que eu cairia muitas vezes, mas que a única maneira de recomeçar era não desistir. Eu pensei em quantas vezes já tinha me prometido parar e falhado, mas algo dentro de mim me dizia que, dessa vez, era diferente. Talvez porque agora eu não estava mais completamente sozinho. Talvez porque, pela primeira vez em anos, eu tinha algo a perder de novo. A chance de um dia abraçar meus filhos. Comecei a escrever cartas para Rosana. Mesmo sem saber se ela leria, colocava tudo no papel. Meu arrependimento, minha saudade, minhas lembranças boas. Amanda dizia que enviaria as cartas quando Rosana se sentisse pronta. E assim, entre uma tarefa e outra no abrigo, entre uma reunião e outra, eu despejava minha alma em palavras. Cada frase era como uma oração. Escrevia sobre como a ganância me cegou, como a traição destruiu não só meu casamento, mas minha própria essência. Confessei como tinha medo de nunca mais ser chamado de pai. Cada vez que fechava o envelope, sentia que estava um pouco mais limpo por dentro. E você que ainda está me ouvindo, já pensou no valor que sua família tem? Se você tem a sorte de voltar para casa e ser recebido com amor, nunca despreze isso, porque quando se perde, o vazio é tão grande que não existe dinheiro no mundo que preencha. Se você está assistindo até aqui, comenta. Você já brigou com alguém que ama? Você já pediu perdão?
compartilha comigo, porque talvez sua história possa ajudar outros a entender o valor do amor. Mas ainda havia um passo importante para eu tentar me reencontrar de vez. Algumas semanas depois, Amanda me chamou novamente. Ela disse que Rosana tinha recebido minhas cartas e, mesmo sem saber ainda se queria me ver, tinha mandado um recado. Diga a ele que estamos bem, que as crianças estão crescendo fortes, mas que não é hora de voltar. Quando ouvi isso, senti o peito apertar. Parte de mim queria correr até minha cidade, bater na porta e me ajoelhar aos pés dela. Mas outra parte entendeu que, depois de tudo, a dor dela precisava de tempo. Eu precisava aceitar que a ferida que causei não se fecharia do dia para a noite. Nesse período, comecei a frequentar mais intensamente as reuniões de recuperação. O conselheiro sempre dizia: seu maior inimigo é você mesmo. E era verdade. Cada manhã acordava com vontade de desistir. Cada tarde sentia o chamado do vício me corroer. Cada noite rezava para ter forças até o próximo amanhecer. Mas, pela primeira vez, tinha pessoas que me lembravam diariamente que eu não era um caso perdido. Alguns dos outros internos diziam que minha história os inspirava a tentar também. Isso me dava sentido, como se minha tragédia pudesse servir de alerta para evitar que outros chegassem tão fundo. O abrigo, com o tempo, começou a ser insuficiente. Amanda sugeriu que eu tentasse ingressar em um programa de reintegração social, com possibilidade de trabalhar e conquistar minha independência de novo. Quando ouvi a palavra trabalho, meus olhos brilharam. Mesmo sem força, sem saúde como antes, a ideia de voltar a ser útil me fazia sentir vivo. Passei por entrevistas, exames médicos, conversas com assistentes sociais. E, por milagre, consegui uma vaga num projeto de limpeza urbana. Não era glamour, não era riqueza, mas era trabalho honesto. Meu primeiro dia foi como renascer. Coloquei o uniforme, peguei a vassoura e, enquanto varria as ruas, me lembrei de quando voltava do garimpo, exausto, mas orgulhoso. Nesse emprego, as pessoas começaram a me ver diferente. Alguns vizinhos das ruas que eu limpava ofereciam café, perguntavam meu nome, me tratavam como gente. Aquele simples bom dia me fazia lembrar que, apesar de tudo, eu ainda tinha valor. Com o primeiro salário, comprei coisas básicas: sabonete, escova de dente e uma camisa nova. Mas também guardei uma parte sonhando com o dia em que poderia, quem sabe, mandar algo para meus filhos. Mesmo sem contato direto, queria mostrar que o pai deles ainda existia e estava tentando mudar. Na primeira quinzena de trabalho, Amanda apareceu com uma notícia que me fez tremer. Rosana tinha aceitado falar comigo por telefone. O conselheiro marcou a ligação numa sala reservada do abrigo. Quando o telefone tocou e ouvi a voz dela dizendo alô, minhas pernas quase falharam. Pedi perdão 1000 vezes, chorei, disse que sentia falta de cada um deles. Ela chorou também, mas disse que não estava pronta para um reencontro. Mesmo assim, ouvir a voz dela me deu forças como nada antes. Foi como se uma parte de mim que estava morta tivesse voltado a bater. A partir daí, passei a me dedicar com mais afinco ao trabalho, à recuperação e à fé. Ia à capela todas as semanas, agradecendo a chance de estar vivo e pedindo por minha família. Alguns meses depois, consegui um pequeno quarto alugado com o dinheiro do trabalho. Era simples, mas era meu. Pela primeira vez em anos tinha um teto só meu, sem precisar dividir com dezenas de outros. Passei a economizar, a me alimentar melhor e, com isso, a recuperar parte da saúde que o vício tinha me tirado. Hoje, ainda moro longe da minha família e sei que talvez nunca tenha de volta o que destruí. Mas todos os dias luto para ser um homem melhor do que fui. Se Deus permitir, espero um dia poder olhar nos olhos dos meus filhos e dizer que o pai deles não desistiu. E que, apesar de ter caído no fundo do poço, tentou se levantar por amor a eles. E você que ficou até aqui me ouvindo, valorize quem você ama. Dê um abraço hoje, peça perdão se for preciso, e agradeça por ter um lar. Eu sou Donizete Pereira, ex-garimpeiro, ex-homem rico, ex-viciado, e hoje apenas um homem tentando recomeçar. Se essa história tocou você, se inscreve no canal, compartilha e comenta o que mais te marcou. Sua interação ajuda mais pessoas a refletirem sobre o valor das escolhas e do amor. Obrigado por me ouvir até o fim.